Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês no Palavra e Reflexão. Para quem não sabe, eu sou a Cris, né? Sou esposa do João, mãe da Maria Luísa, da Ana Clara e do Tomás. E eu venho trazer aqui, estender um pouquinho mais a reflexão, porque eu trouxe uma imersão online, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui no Palavra e Reflexão, sobre um tema que eu venho meditado, que o Senhor vem falando comigo já há um tempo, que é sempre bom relembrar, porque mexe com algo bem prático do nosso dia a dia, da forma que a gente vive, desde as pequenas coisas, das coisas ordinárias, das coisas pequenas do nosso dia, em como nós vivemos a nossa vida, como nós gastamos o nosso dia. Então, eu espero que essa reflexão também traga essa mensagem para vocês, que vocês possam realmente serem tocados pelo Espírito Santo. E eu vou usar como base um livro que eu li, e aí tem outras literaturas, tem livros que eu ainda nem li sobre esse tema, mas que um livro que me chamou bem a atenção e que eu acho que é um bom start para esse tema, que eu vou aqui mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui. Que é esse livro aqui, né? Acho que muita gente já deve conhecê-lo, que é Você é Aquilo que Ama. O Poder Espiritual do Hábito. Esse livro, ele é muito bom, e também tem aquele bem famoso Teologia do Ordinário, e acho que os dois, quem já leu Teologia do Ordinário e não leu esse, com certeza, se gostou do Teologia do Ordinário, vai gostar desse, que se complementam muito bem esses dois livros, e então ele fala sobre aquilo que a gente ama e os nossos hábitos do dia a dia, ele faz um link, uma ligação dessas duas coisas, né? Você é aquilo que você ama, e o poder espiritual do hábito, daquilo que você faz todo dia. Eu gostei muito do livro também, e desse tema, porque ele toca realmente aquilo que eu disse, as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, como elas se refletem no todo, né? Como viver o pequeno, os desafios do dia a dia, de forma encarando e enxergando a espiritualidade nas pequenas coisas da nossa vida, né? Bom, o escritor, ele começa o livro falando sobre uma pergunta central de Jesus, naquele tempo e também para nós hoje. Então, lá em João 1:38, eu vou ler aqui para vocês a partir do 35 para fazer mais sentido. Então, diz assim, no 35. No dia seguinte, João estava ali, novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus, passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe: O que vocês querem? Então, aqueles discípulos estavam super empolgados, correram atrás de Jesus, e a primeira pergunta que Jesus fez para eles é: O que vocês querem? Então, é uma pergunta que a gente pode refletir, né? E também lá em João 21:16, a gente tem aquele diálogo famoso entre Jesus e Pedro. Eu vou ler a partir do 15, tá bem? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então, veja bem a pergunta que Jesus fez: O que você quer? E você me ama? Eu acho que é uma pergunta muito interessante e uma pergunta central de Jesus, que Jesus também faz para nós hoje. O que você quer? Você me ama? Né? Jesus, ele está muito interessado no que a gente quer e no que a gente ama. Veja que a pergunta de Jesus não foi o que você sabe, no que você crê, o que você conhece. Não, Jesus perguntou o que você quer. Tu me amas?
né? É diferente a pergunta. Ela é bem diferente. Então, assim, Jesus, ele não está tão interessado, não que ele não seja tão interessado, mas a pergunta de Jesus não é qual linha teológica você acredita, você é arminiano, você é calvinista, né, para quem gosta dessas linhas de teologia. Essa não é a pergunta de Jesus. A pergunta central de Jesus, que mais interessou a ele, é o que você quer. Ou, Pedro, ou você me ama? Essa é a pergunta central de Jesus. Porque Jesus está muito mais interessado no que nós queremos ou no que nós amamos do que naquilo que nós conhecemos. E a pergunta ela é muito mais profunda, né? Porque aquilo que nós queremos e aquilo que nós amamos é o que nos move. Então, aquilo que eu quero, eu, Cristina, quero, é aquilo que faz eu fazer tudo o que eu faço no meu dia a dia. Aquilo que eu amo é aquilo que me motiva, aquilo que me move a acordar e ir atrás das coisas que eu vou atrás, das coisas que eu faço rotineiramente, né? Aquilo que eu quero move as minhas ações, me formo. Aquilo que eu amo é aquilo que faz eu correr atrás de alguma coisa, eu acordar todo dia e fazer as mesmas coisas todo dia. Ou aquilo que eu faço todo dia é que molda o meu coração. Aquilo que eu faço rotineiramente é que me diz aquilo que eu amo, né? Então, a gente tem essa passagem muito conhecida de Provérbios 4:23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, aquilo que está no seu íntimo, no mais profundo dos seus anseios e dos seus desejos, aquilo que está no teu coração é o que forma a tua vida, é o que forma o teu dia a dia. É para isso que você vive, né? Você não vive necessariamente para aquilo que você conhece ou aquilo que você diz que crê. Você vive para aquilo que você ama, para aquilo que você deseja, para uma boa vida que você imagina que seja, né? Que é aquilo que você deseja no fundo do teu coração. Então, Jesus ele faz uma pergunta muito mais profunda do que o que você conhece ou o que você crê. Ele pergunta. Ele não instrui só o nosso intelecto, só o nosso conhecimento, mas ele quer o quê? Ordenar os nossos amores. Ou seja, ele quer que nós amemos o que ele ama, deseja o que Deus deseja, que busque o reino de Deus. Ou seja, que ame o que Deus ama, que ame a Deus acima de todas as coisas, que busque o reino de Deus acima das coisas, que isso esteja no nosso coração, na nossa vontade, no nosso querer. É isso que ele quer atingir o quê? O nosso coração, e não só o nosso intelecto. Então, ser discípulo de Jesus está muito mais ligado a ter os nossos amores ordenados a ele do que só ter conhecimento. Não que o conhecimento não tenha importância, porque se a gente ama alguma coisa, a gente quer conhecer mais daquilo. Então, se a gente ama a Deus, a Jesus, a gente vai querer conhecer mais e aprofundar o nosso conhecimento. Entretanto, só conhecer sem amar não adianta, né? Então, é muito mais profundo. Primeiro, a gente tem que amar. Quantos de nós já não experimentamos um distanciamento entre aquilo que a gente conhece e as nossas ações, né? Entre o intelecto, aquilo que está na nossa mente, e as nossas ações. Ou seja, quanto de nós já não assistimos pregações maravilhosas que nos tocaram, nos emocionaram, que nos abriram a mente para compreender mais a palavra de Deus, ou estudos maravilhosos, mas que no nosso dia a dia não teve impacto, né? Por quê? Porque a gente vive de forma rotineira, habitual, a gente tem hábitos de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia sem pensar, de forma inconsciente. E esses hábitos, essas nossas atitudes que a gente vive de forma inconsciente no nosso dia a dia, não está tanto ligado ao nosso conhecimento, né? Nossas reações e ações no dia a dia não é uma coisa que a gente puxa da caixinha do nosso conhecimento, um cartãozinho que a gente fala, isso aqui, nessa situação, eu devo agir assim. Ah, não, nessa situação agora devo agir assim. Não, a gente simplesmente vai agindo e reagindo no nosso dia a dia de forma mais natural do que ligado ao conhecimento, do que o conhecimento. Por isso existe um distanciamento, que conhecer, ou saber, ou pensar a respeito de alguma coisa não é necessariamente viver a respeito daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, daqueles conceitos que você tem na tua cabeça, né? É muito mais do que isso.
é esses conceitos estarem no coração, no seu desejo, naquilo que você quer, né? Não é só puxar uma informação. Então, ser discípulo de Jesus ou fazer discípulos é o quê? É alcançar o coração, é alcançar o querer. Então, se a gente é discípulo de Jesus, a gente tem que querer o que Deus quer, seguir o que Deus segue, é desejar o reino de Deus. E aí tem essa passagem de Hebreus, muito famosa também, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela não é para só ficar no conhecimento, porque o conhecimento, por si só, ele não transforma, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para atingir aonde? O coração. Para atingir o quê? As intenções do coração, os desejos, os anseios mais profundos nossos. Então, a gente é aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente deseja, aquilo que o nosso coração está em busca de ser. Então, é muito mais do que conhecer, é querer. O que que a gente quer? Então, o que a gente faz diz o que a gente quer. E o que a gente quer faz a gente fazer o que a gente faz todos os dias. E tem essa frase muito famosa de Santo Agostinho, que diz assim, que ele escreveu em Confissões: criaste-nos para ti, e nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Essa frase de Santo Agostinho, ela nos traz um esclarecimento sobre três pontos. O primeiro, criaste-nos para ti. Ou seja, o objetivo de todo ser humano foi criado o quê? Para Deus. Nós somos criados para Deus. Ponto. Isso é um fato. O que nos faz sermos humanos, ou seja, atingirmos a nossa essência de criação, o nosso objetivo da nossa criação é estarmos em Deus, é amarmos a Deus, estarmos conectados com Deus. É para isso que nós somos criados, criaste-nos para ti. E o nosso coração não tem sossego, ou seja, o nosso coração é onde está a fonte dos nossos desejos, ele é a sede dos nossos anseios. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, está no nosso coração, né? E o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Ou seja, no nosso coração estão os nossos anseios e nós, como seres humanos, estamos sempre em busca de alguma coisa. Todo ser humano existe para algo, vive para algo, está em busca de alguma coisa, certo? E nós estamos em busca de alguma coisa, e a coisa que nós estamos em busca é daquilo que nós somos criados, ou seja, para Deus. Ou seja, nós só encontramos repousos quando nosso coração, os nossos anseios, os nossos desejos estão ordenados em Deus, né? Então, aqui, os 3 pontos. O primeiro, nós somos criados para Deus. O segundo, o nosso coração, aquilo que nós desejamos e amamos, é a sede de nossos anseios. É onde se localizam os nossos desejos, estão no nosso coração, nos nossos amores. E ser humano é sempre ser para algo. É impossível você ser humano e não viver os seus dias atrás de alguma coisa, em busca de algo. Todos nós estamos em busca de alguma coisa. Todos nós vivemos para alguma coisa, né? É impossível viver e não querer nada, viver para o nada. Nós sempre estamos em busca de alguma coisa. Tem até a frase famosa de Calvino que diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque nós estamos sempre em busca de algo. Nós vivemos sempre para algo. A questão não é se nós amamos alguma coisa acima de tudo, se nós buscamos um reino acima de tudo, porque a gente ama alguma coisa acima de tudo. Nós buscamos um reino acima de tudo. A questão, para nós como seres humanos, é o que nós buscamos, o que nós amamos acima de tudo. E, como nós somos criados para Deus, o nosso coração só tem descanso. Só encontra descanso quando os nossos anseios e os nossos amores estão orientados para Deus. Enquanto nós não temos os nossos amores orientados para Deus, nós vivemos uma vida de desassossego, em constante inquietação, em constante ansiedade e busca de alguma coisa, porque nós ainda não encontramos. Então, o descanso só está quando nós encontramos a nossa essência de seres humanos, que é ser criado para Deus. E vivemos em prol disso, em busca disso, né?
Bom, aí ele vai no livro um conceito de telos. O que que é telos? Então, ele define telos assim, local que inconscientemente nos empenhamos para alcançar. Ou seja, todos nós vivemos para um telos. O que que é um telos? Seria uma missão, algo que você quer alcançar, algo que você tem na sua mente, no seu coração, como uma boa vida. O que seria uma boa vida para você? Aquilo que você deseja ter. E é para isso que você se empenha, para alcançar isso que você empenha a sua vida. E é de forma inconsciente. O telos, ou seja, a sua missão, o local que você quer alcançar, ele não é ponderado. É, assim, você não medita muito sobre esse assunto, sabe? Não é meditado, assim, não, vou decidir agora que eu vou buscar o reino de Deus, então agora eu vou viver assim. E você vira uma chave e começa a viver assim. Não, não é. Não é assim. É uma forma, a gente vive de forma inconsciente, de acordo com aquilo que está no nosso coração, de acordo com aquilo que a gente quer, né? Então, você faz tudo o que você faz no seu dia a dia em busca de alguma coisa que você deseja alcançar, em algum lugar que você deseja chegar. Mas é de forma inconsciente, ou seja, é um hábito, é uma coisa que você faz rotineiramente. E esses hábitos, essas coisas que você faz rotineiramente, te levam a algum lugar. Que às vezes você não ponderou que queria chegar naquele lugar, você simplesmente foi vivendo e a sua vida foi te levando lá. Você quis chegar lá, apesar de somente pensar, não, eu quero o reino de Deus, mas o seu dia a dia, não, o seu dia a dia, você, eu não, meu desejo eu quero ter uma casa assim, assim, assado, eu quero ter o carro tal, a profissão tal, chegar num status profissional tal, e você vai vivendo aquilo, né? De forma inconsciente, você vai tomando a sua vida nesse sentido, nesse rumo, certo? Então, telos não é uma coisa que você fica pensando muito, você simplesmente vive para aquilo, porque aquilo já está no teu coração. Então, como eu citei a frase lá de Santo Agostinho, né, e eu já disse, na nossa jornada, nosso coração, ele é uma bússola que nos orienta, mas ele não é uma bússola que só orienta, tá? Ele é uma bússola que nos orienta, né, que aponta para onde nós devemos ir, para aquilo que para aponta o nosso telos, aquilo que nós imaginamos ser uma boa vida. Ele aponta nessa direção, mas ele também impulsiona, nos leva nessa direção, ou seja, o coração aponta onde devemos ir onde nós queremos chegar, onde nosso coração quer chegar, e também nos impulsiona. Ou seja, é o coração, é os nossos desejos, são os nossos amores que nos levam e nos impulsionam em determinada direção, em determinado amor. Às vezes nós estamos em busca do reino de Deus ou em busca de algum outro reino que não é de Deus, mas em busca de alguma coisa, nosso coração está nos levando. Os nossos hábitos estão nos formando para alguma direção, né? E essa direção, ele está no nosso coração, não está no nosso intelecto, está no nosso coração. Ele que nos leva. Tem essa frase aqui também de Confissões de Santo Agostinho, que ele escreveu isso aí bem antes dos conhecimentos de Newton. Então, os termos são um pouco diferentes, assim, de física, que para quem conhece física, mas faz muito sentido. Então, ele diz assim: um corpo abandonado ao próprio peso tende a mover-se ao seu devido lugar. O movimento do peso não é necessariamente para baixo, mas para sua posição apropriada. O fogo tende a subir, uma pedra tende a descer. Eles são movidos por seus respectivos pesos, buscam seus devidos lugares. Coisas que não se encontram onde deviam estar permanecem em estado de inquietude, né? Então, o que move cada coisa no seu lugar seria o seu peso, né? Ou seja, a sua densidade, que move as coisas onde elas deveriam estar. E aí, ele cita o exemplo de uma bola numa piscina. Então, você imagina uma bola numa piscina. A tendência da bola é flutuar na piscina, ficar na superfície. Mas quem nunca brincou de ficar tentando afundar a bola na piscina, né? Então, a gente fica tentando afundar a bola na piscina. E a bola, o que ela fica fazendo? Brigando pra gente, tentando subir. E a gente tenta afundar. E a bola quer subir. E aí fica naquela briga. E a bola não vai parar aquela briga nunca. A não ser que a gente solte ela. Quando a gente solta e desiste, ela flutua. E aí ela descansa. Enquanto a gente está lá brigando, ela continua brigando junto. Ela fica brigando, porque ela não está no lugar apropriado dela. E assim somos nós também. Então, enquanto a gente não está no nosso lugar apropriado, ou seja, nós somos criados para Deus, mas nosso coração está em busca de outras coisas, nós vivemos em constante o quê? Inquietude, em desassossego, em busca de alguma coisa. E a gente não chega em lugar nenhum, então a gente fica brigando, porque a gente está brigando por aquilo que nós somos criados. Então, nós não encontramos esse sossego.
sabe? Tentando afundar, enquanto nós somos criados para flutuar, para boiar, né? Então, e aí, quando ela encontra o lugar que ela tem que estar, a bola descansa. E nós também. Quando nós encontramos, estamos no lugar com os nossos amores ordenados em Deus, no lugar que nós devemos estar, aí nós descansamos. Enquanto isso, nós só estamos brigando e brigando atrás de alguma coisa, mas em constante inquietude. Eu coloquei essa passagem de Colossenses que diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e muito amado, revistam-se. Então, quero que vocês gravem essa palavra, revistam-se, né? De vestir uma roupa, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de todas as virtudes, ou seja, de todas essas virtudes que ele falou para se revestir, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, acima de todas essas virtudes, revistam-se do quê? Do amor, que a tudo une em perfeita unidade. Então, aqui Paulo está falando assim, revistam-se, ou seja, vistam a roupa da virtude, a compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, e que o amor é como se fosse um cinto, que une todas essas virtudes, certo? O que são essas virtudes? São características de cristãos, né? Ou seja, o amor, ele é uma virtude, a principal dessas virtudes seria o amor. Então, o que seriam virtudes? Virtudes são bons hábitos morais. Virtudes são bons hábitos morais, assim como os vícios são hábitos ruins. E hábito, ele está ligado àquilo que a gente faz de forma que inconsciente, igual o telos. Né? Nós fazemos os hábitos de forma consciente, ou seja, uma pessoa que tem a virtude da paciência, ela é uma pessoa paciente, certo? Ou seja, ela tem um hábito da paciência. Uma pessoa que tem um hábito da paciência, ela não precisa ficar no dia a dia dela monitorando e pensando para agir com paciência, né? Porque ela já tem essa virtude, ou seja, ela age de forma paciente. Então, numa situação do dia, uma pessoa que não tem essa virtude perderia a paciência, começaria a brigar, enfim, fazer o que não deveria fazer. A pessoa que é paciente, que já tem essa virtude, ela naturalmente não responde assim, naturalmente ela é paciente. Ela não precisa ficar pensando, ai meu Deus, preciso ser paciente nessa situação, me dá paciência. Ela não precisa disso, né? Porque ela já é paciente. Então, ela já vai agir naturalmente, sem pensar, com paciência. Agora, aquela pessoa que não tem a virtude da paciência e ela quer adquirir, aí sim, ela vai ter que pensar. Ela vai ter que parar, opa, eu preciso ser paciente. Não, eu não posso falar desse jeito, eu não posso gritar, eu não posso usar essas palavras, eu tenho que ser paciente, porque ela ainda não tem essa virtude. Ou seja, quanto mais virtuosa é uma pessoa, menos leis ela precisa. Quanto menos virtuosa ela é, mais leis ela precisa. Isso é como a gente, por exemplo, quem é pai e mãe vai educar os filhos, né? Então a gente quer que nossos filhos tenham bons hábitos. E aí a gente cria que eles com as disciplinas, as regras. Então a gente disciplina eles, cria as regras para eles, e a gente assim vai chamando a atenção, vai educando, e a nossa perspectiva, aquilo que a gente deseja é que no futuro eles sejam pessoas que tenham bons hábitos morais sem necessidade de disciplina, que aquilo esteja neles de forma natural, né? Ou seja, a virtude ela é como se fosse uma segunda natureza nossa. Ou seja, a primeira natureza é, por exemplo, aquilo que é biológico. Então, todos nós estamos aqui respirando, né? Você está me assistindo e está respirando, e você não precisa pensar para respirar, você simplesmente respira. Né? Ninguém fala, agora eu preciso respirar, agora não. Não, a gente respira normalmente, né? A virtude é como se fosse isso também, uma segunda pele, aquilo que você faz de forma automática, que você responde de forma automática. Isso é uma virtude. E vejam que o amor, ele é uma virtude. Ou seja, amar a Deus, ter os nossos amores ordenados a Deus, está ligado ao quê? A um bom hábito. É um bom hábito moral, né? Então, ele está ligado que é uma segunda natureza. Você ama a Deus de forma o quê? Inconsciente. De forma automática. Você não precisa ficar pensando. Porque você age daquele jeito. Porque você é assim. Né? Porque você é assim. Então, mas como que a gente pode adquirir virtude se a gente não tem a virtude do amor ou nenhuma ou outras virtudes? Como que a gente adquire virtude? Através de duas formas: prática e imitação. Então, a gente, por exemplo, eu coloquei aqui um piano.
Quando a gente pensa em adquirir virtude, a gente pensa, por exemplo, em tocar piano ou tocar qualquer outro instrumento, quem toca algum instrumento, sabe que no começo a gente fica lá treinando, e a ideia é que depois você aprende a música ou a escala, aquilo que você está treinando, a tocar de forma automática, sem ficar pensando onde que é o dó, onde que é o ré, agora é mi, que nota vem agora, ou ficar além da partitura. A ideia é você treinar, 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 a ponto que seus dedos fluam de forma natural, de forma automática, que se você fechar o olho, você vai conseguir tocar de forma automática, porque seus dedos já vão andar daquele jeito. Isso é através do quê? De prática. Então, quem toca um instrumento sabe que você tem que praticar, 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 para uma hora a música vai fluir de forma natural. É como também aprender a dirigir, andar de bicicleta, né? Quando você aprende a dirigir, você precisa pensar em pisar na embreagem, piso no freio, dou a seta, estaciono para dar ré, para que lado eu viro para dar ré. Depois que o tempo, aquilo vai ficar automático de tanto você praticar. E a virtude, ela está muito ligada à prática. E a imitação também. Ou seja, pessoas que você considera virtuosa, da sua igreja, da sua comunidade, da sua família, do seu convívio, você observá-las e imitá-las, né, também te torna mais virtuoso. E também nós temos os exemplos dos santos, né, da igreja, que também são pessoas que nós podemos imitar, ou seja, imitar no sentido de nos espelharmos nessas pessoas, em Jesus e tudo mais. Então, adquirir virtude é isso, é através de prática e imitação. E nós somos seres, o quê? Que seguimos rotinas e rituais. Nós temos hábitos diários. E esses hábitos estão ligados, como eu disse no começo, àquilo que nós queremos, né? Então, aquilo que nós queremos nos move a fazer o que nós fazemos, mas nós também adquirimos hábitos através do ambiente que vivemos, da cultura que vivemos, nós adquirimos hábitos, né? E esses hábitos que nós adquirimos também formam o nosso coração, né? Então, o nosso coração, nós formamos hábitos através do nosso coração, e nós também nos absorvemos hábitos que formam o nosso coração, que formam os nossos desejos. Então, essa reflexão nos convida a revisitar, a olhar os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos rituais, e ver para onde eles estão apontando de fato, né? Que não é só conhecimento, não é só falar que acredita em Deus, mas o que que os nossos hábitos, eles nos levam a que lugar, né? Eles estão nos levando para onde? Então, nós somos aquilo que nós amamos, ou seja, aquilo que está no nosso coração, que nós desejamos, o que nós ansiamos. E o amor, ele é uma virtude. Sendo assim, o amor uma virtude, ele é um bom hábito. Ou seja, o amor é um hábito que exige prática, rotinas e rituais e imitação. Ou seja, para nós calibrarmos o nosso amor em Deus, nós temos que ter hábitos e práticas que calibrem o nosso coração, que calibrem a bússola do nosso coração, que norteiam, que nos levam até a busca do reino de Deus, né? Então, nós olharmos os nossos cotidianos, as coisas simples, estão sempre nos formando. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia forma as pessoas que nós somos, né? Claro que grandes decisões que nós tomamos, como, vou casar, não vou casar, vou me mudar, não vou me mudar, impactam a nossa história. Mas aquilo que forma a nossa história mesmo são as coisas pequenas, que nós rotineiramente repetimos e fazemos, aquilo forma o todo, a peça por completo, né? E muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que estamos em busca do reino de Deus, que nós acreditamos nos reinos de Deus, mas o nosso dia a dia, as pequenas coisas, elas não levam a isso, porque nós absorvemos hábitos e rotinas sem pensar, ou seja, telos de forma inconsciente, que leva a um reino contrário, ao reino contrário. Só que como a gente nunca para ponderar e para analisar, a gente continua indo para um reino contrário e só enchendo a nossa cabeça de conhecimento, mas não de práticas, né? Tem uma parte aqui do livro que ele fala, eu vou ler para vocês esse trechinho, que diz assim: nossa cultura frequentemente nos vende mapas errôneos e fantásticos para a boa vida. Ou seja, a boa vida é aquilo que a gente imagina, o lugar que a gente quer chegar, que pintam imagens encantadoras que nos atraem. Demasiadas vezes apostamos nelas a expedição de nossa vida, zarpando para elas com todas as velas içadas. E fazemos isso sem pensar a respeito, porque esses mapas agem em nossa imaginação, não em nosso intelecto. Somente quando naufragamos, percebemos ter confiados em mapas falhos, né? Então, a gente só percebe que seguimos o mapa errado tarde demais, porque a gente vai vivendo na forma automática.
Ou seja, esse escritor, ele nos chama a viver de forma mais intencional, a pensar que nossos hábitos estão formando o quê? Nós estamos indo em busca do quê? Nós amamos de fato o quê? Né? Porque Pedro respondeu que amava Jesus e Pedro negou Jesus, né? Então, existe esse distanciamento. Então, assim, a gente tem que pensar se as nossas atitudes, se os nossos hábitos, nossos pequenos hábitos, aqui, se nós realmente estamos em busca das coisas de Deus. E aí nós podemos mudar os nossos hábitos para nos formar, para calibrar o nosso coração, né? Então, a gente entra aí nas disciplinas espirituais que nós temos, né? O jejum, a oração, a leitura bíblica. Não só isso, as pequenas coisas que nós fazemos e falamos e agimos no nosso dia a dia. Ele fala também sobre a questão do calendário cristão, né? Foi um contato que eu tive sobre o calendário cristão há pouco tempo também, com a leitura desse livro e ouvindo outras coisas. Nós sempre seguimos um calendário, né? Todos nós. Quem está na escola segue o calendário da escola. Primeiro bimestre, as provas, segundo bimestre, as provas. Quem está no trabalho segue as entregas do trabalho, as coisas que tem para fazer. E nós temos um calendário cristão, que nós podemos seguir esse calendário cristão, que nos leva a meditar sobre a história de Jesus durante todo o ano, por exemplo. São coisas que vão formando o nosso caráter não, vão formando o nosso coração e calibrando o nosso coração para Deus, né? Fazendo-nos meditar. Eu não sei quando essa reflexão vai ser colocada ao ar, mas agora nós estamos na época da Quaresma, né? Ou seja, a preparação para a Páscoa, que foi a morte de Jesus na cruz, que nos leva muito a pensar nos nossos hábitos, né? Que nós somos do pó nós viemos, nós não somos nada. E quais hábitos nós devemos mudar? O que nós devemos mudar, né? Então, por exemplo, eu tenho um hábito muito de rede social. Então, acordar de manhã, olhar a rede social, isso já me forma. Esse hábito, você começa a olhar a rede social todo dia, de manhã, todo dia de manhã. Quando você vê, isso virou um hábito. E esse hábito está formando seu coração, está formando seus desejos, sabe? Então, a gente pensar se a forma que nós estamos vivendo, nas pequenas coisas, está nos tornando os mais virtuosos no amor, os nossos amores mais ordenados para Deus, ou não. Ou está nos levando para um mapa totalmente diferente daquilo que a gente imagina que a gente quer, né? Então, essa meditação que eu queria trazer para vocês, para realmente pensarmos sobre o nosso dia a dia, os nossos pequenos hábitos, aquilo que a gente fala todo dia, aquilo que a gente faz todo dia, né? Fala aquilo que eu falo para os meus filhos todo dia na hora que eu vou botar eles para dormir, na hora que eles acordam. É isso que vai fazer a minha história, é isso que forma a Cristina, é isso que vai estar na lembrança das pessoas e é isso que vai formar minha vida, né? Nossa vida não é feita de grandes momentos extraordinários, as coisas grandes e extraordinárias nas nossas vidas são, na verdade, pequenas, né? Perto do todo, de todos os anos da nossa vida, né? Então vai passando ano após ano e as pequenas coisas que a gente vai fazendo é que nos forma, é que nos leva, é que diz para onde nós devemos estar, né? Às vezes nós esperamos coisas grandiosas, mas no dia a dia, nas pequenas coisas, nosso coração está em busca de outra coisa, né? Que não são as coisas de Deus. Então, que a gente possa realmente meditar naquilo que a gente faz e colocar realmente aos pés do Senhor. E, através da prática, colocar, inserir as coisas de Deus no nosso dia a dia, meditarmos e, através de prática, aos pouquinhos, praticando, até que isso seja uma segunda natureza nossa e, de forma automática, nós vivamos para Deus, de forma automática, sem precisar ficar pensando muito, sabe? Mas colocar práticas, ritos e rituais no nosso dia a dia que nos levem até Deus. Um abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade.